Olá! Para quem já ficou olhando para a máquina se perguntando quanto tempo um ciclo de lava e seca de verdade demora, essa análise vai direto ao ponto. Vamos mergulhar nessa questão e descobrir o que acontece lá dentro. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Aquela que todo mundo faz antes de comprar ou até depois de instalar uma em casa. A gente aperta o botão para começar e fica a dúvida. Quando é que a roupa vai estar pronta? Pois é, a resposta não é tão simples, mas a gente vai desvendar isso agora. E aqui está a resposta, sem rodeios. Olha só, um ciclo completo pode variar de menos de 1h30 até 5 horas. Sim, você ouviu direito, 5 horas. Essa variação toda, claro, depende muito do que se coloca na máquina e do resultado que se espera. Os ciclos padrão, que são os mais usados no dia a dia, ficam ali na casa das 3, talvez 4 horas. Ok, mas para entender por que demora tanto, a gente precisa dar uma espiada no que acontece lá dentro. Porque não é só uma questão de girar e secar, não. É um processo bem mais complexo com várias etapas. Basicamente, são esses 6 passos aí. A máquina enche de água, lava, enxágua e centrifuga. Até essa parte, tudo normal. Bem parecido com uma lavadora comum. A grande questão vem depois, na parte que mais leva tempo. A máquina esquenta o ar, joga esse ar quente nas roupas e depois o resfria para tirar a umidade. É o que chamam de secagem por condensação. Então, o ponto central é esse. A secagem é a grande vilã do tempo, a responsável pela longa espera. É um processo bem menos agressivo do que o de uma secadora de tambor, sabe? E justamente por isso, ela precisa de mais tempo para fazer o trabalho direito. Mas esse tempo de secagem não é uma ciência exata, não é sempre igual. Agora a gente vai entender os fatores que fazem com que cada lavagem tenha uma duração completamente diferente da outra. Bom, o tamanho da carga é meio óbvio, né? Mais roupa, mais tempo. O tipo de tecido também faz uma diferença enorme. Além disso, a maioria das máquinas modernas permite escolher o nível de secagem, se a roupa vai sair pronta para passar ou pronta para guardar. E os modelos mais novos têm sensores que ajudam a otimizar tudo isso, o que pode mudar bastante o tempo final. Agora, olha só que interessante. Esse é um detalhe que muita gente esquece ou nem sabe. A capacidade de secagem. Pensa assim, uma máquina que lava, digamos, 12 quilos de roupa, muitas vezes só consegue secar 7 ou 8 quilos de uma vez. Colocar roupa demais para secar é a receita perfeita para um ciclo que parece que nunca vai acabar. Isso aqui ilustra muito bem o ponto dos tecidos. Toalhas de algodão, por exemplo, sugam muita água, então elas vão exigir um tempo de secagem bem maior do que umas camisas de poliéster. Se a gente mistura tudo, os sensores da máquina podem ficar meio confusos e o ciclo acaba demorando ainda mais. E já que estamos falando de tempo, vamos tocar num assunto polêmico. Aqueles ciclos super rápidos que as marcas adoram colocar na propaganda. Eles funcionam? Sim, mas não é para tudo. 59 minutos. É um número que brilha os olhos, né? Quase irresistível. É aquela promessa de pegar uma camisa meio suja, jogar na máquina e ter ela limpinha, seca e pronta para usar em menos de 1 hora. Só que a realidade é que esses ciclos foram feitos para situações bem específicas. Coisa de 1 ou 2 peças de roupa, uma mancha leve que acabou de acontecer, são perfeitos para emergências. Agora, tentar secar uma carga cheia nesse tempo, simplesmente não vai dar certo. Esse gráfico aqui deixa a diferença bem clara, não tem nem como discutir. Um ciclo normal, só de lavagem, dificilmente passa de 1h30. Mas quando a gente adiciona a função de secar, nossa, o tempo total pode triplicar ou até quadruplicar. É por isso que muita gente acaba usando a função de secar só quando precisa mesmo. E aí, olhando para esses números todos, a pergunta muda um pouco. Essa espera toda compensa? Bom, a resposta para isso depende totalmente do perfil e da rotina de cada um. E essa frase resume perfeitamente o principal argumento a favor da lava e seca. A conveniência de não ter que estender roupa, de não se preocupar se vai chover ou se tem espaço no varal, é um verdadeiro coloca e esquece. Então, para quem essa longa espera não é exatamente um problema? Para quem passa o dia inteiro fora de casa e pode deixar a máquina trabalhando, por exemplo. Ou para quem pode programar o ciclo para rodar de madrugada e acordar com as roupas prontas. E claro, em apartamentos pequenos onde cada centímetro conta, ela acaba sendo quase indispensável. Então a gente chega no ponto central de toda essa análise. A escolha de ter uma lava e seca não é sobre velocidade, mas sim sobre achar um equilíbrio, um balanço bem cuidadoso entre o tempo que se tem disponível e a conveniência que se deseja. No fim das contas, a questão que fica é essa. O que vale mais no dia a dia? A praticidade de um processo que faz tudo sozinho, mesmo que demore, ou a rapidez de ter as roupas limpas e aí precisar de uma etapa a mais para secar? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer se a longa espera da lava e seca vale ou não a pena.